Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre composição. Sei que na aula passada eu prometi que a gente ia ver como dominar o bichinho, que é a câmera, como fazer as configurações da câmera, mas eu sempre gosto de começar primeiro com a composição antes da gente entrar na câmera, tá? Eu vou explicar para vocês. Porque entender decomposição é algo que vai realmente mudar a forma como vocês enxergam a fotografia. E é muito bacana entender a composição porque a gente pode aplicá-la independente do equipamento que tivermos. Eu posso usar regras de composição tanto no meu celular quanto na minha câmera profissional, tá? Então chega de trololó aí, vamos direto ao que interessa, que é conhecer algumas regras básicas de composição. E a mais básica de todas, pessoal, é a chamada regra dos terços. E é incrível como conhecer essa regrinha, que ela é super simples, vai mudar bastante a fotografia de vocês. Legal, então vamos lá. No que consiste a regra dos terços, tá? Vocês já devem ter visto na câmera de vocês a possibilidade de eu ter essa gradezinha aqui. No celular, no iPhone, dá para habilitar isso nas configurações de câmera, no Android também dá para habilitar isso no software de câmera. Então, se eu estou na horizontal, eu vou ter aqui o meu quadro dividido em 9 partes ou em 3 terços, tá? O que consiste a regra dos terços? É eu colocar o que for de mais relevante na minha foto nesses pontos que estão sinalizados aqui, tá? Então, tanto na forma horizontal quanto na vertical. Isso faz uma diferença incrível, porque qual é a tendência do amador quando vai fotografar? Ele vai pegar a câmera dele, vai colocar o sujeito exatamente no meio da foto, vai fazer essa divisão, ou um horizonte, vai colocar o horizonte exatamente no meio da foto para fazer esse disparo. Essa é a tendência natural do amador quando ele vai fazer uma fotografia, é centralizar as coisas. E a regra dos terços ela vai nos mostrar que é mais interessante eu deslocar o meu sujeito para um dos meus pontos de terço do que eu centralizá-lo no meu quadro, tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui desse bonequinho aqui da Amazon, se eu estivesse com ela exatamente no meio, eu não teria esse efeito bacana de destaque que esse bonequinho aqui tem quando eu coloco ele dentro dos terços. Vocês imaginem que aqui poderia ser uma pessoa. Então, é bem interessante que a gente não deixe o nosso sujeito exatamente no meio do quadro. Deslocar ele um pouquinho é sempre algo que é muito, muito bem-vindo, tá? E quando a gente vai falar de paisagem, é a mesma situação. Vejam só essa foto aqui. Tendência natural seria eu pegar este horizonte aqui que está na faixa de baixo e colocá-lo na metade. Então o que eu teria? Eu teria metade de céu, metade de terra. Eu não daria destaque a nenhum desses dois elementos. Então quando eu vou fotografar paisagem, a coisa mais bacana a se fazer é, eu quero destacar este céu ou eu quero destacar a parte da terra. Se eu quero destacar o céu, eu dou 2 terços da minha foto para o céu e dou apenas 1 terço para a terra. E poderia ser vice-versa. E aqui no caso dessa foto, ainda se coloca aqui dentro dos pontos de terço algum elemento que eu queira destacar extra, tá? Se eu tiver 2 elementos a ser destacados, eu posso deixá-los também dentro da minha regra dos terços, deslocadinhos aqui dentro do meu quadro, tá? Nessa foto aqui de baixo, olha só, ao invés de colocar esse sol bem no meio, coloco ele mais deslocadinho dentro de um dos terços, eu tenho um barquinho aqui no canto que eu coloco ele também dentro de uma posição dos terços. Vejam só, dou 1 terço de rio e dou 2 terços de céu aqui para minha foto, tá? Pessoal, nem sempre a gente faz isso quando estamos fotografando, tá? Vocês imaginem, eu vou fazer um ensaio de casal, tem várias fotos acontecendo. Nem sempre eu consigo, ali no meu jogo de câmera, colocar o meu sujeito onde eu quero. E por isso que os programas, as ferramentas de edição, elas nos trazem recursos bastante interessantes, que são as chamadas ferramentas de crop, que é quando eu faço justamente esse jogo aqui. Eu fotografei essa foto bem no centro, eu posso
colocá-la mais deslocadinha. Vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Aqui dentro do meu workflow, tá? Olhem só, eu fotografei essa noiva e na hora deste clique eu fiz, olha só, na hora eu queria dar uma destacada na árvore, não lembro exatamente o que eu estava pensando, tá? Mas se a gente olha para essa foto, qual é o destaque que tem que haver aqui? Não pode ser a paisagem, o que está em destaque é a noiva. Então, neste elemento aqui, colocando exatamente centralizado, eu não tenho esse destaque. Então, por exemplo, existe dentro do Lightroom essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de crop, que é a ferramenta de corte, que eu posso pegar e no meu pós-processamento eu venho aqui, ó, e coloco a minha noiva dentro da regra dos terços. Então, ao invés dela estar bem centralizada, ela fica deslocadinha aqui. E aqui eu vou dar só um gostinho para vocês o que a gente pode fazer num pós-produção, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que as fotos saem prontas da câmera. Vocês imaginem, aqui eu estou trabalhando com um equipamento top de linha, com uma lente top de linha, uma das melhores lentes da Canon, e a minha foto, ela sai assim da câmera. É uma linda foto, mas é muito diferente se eu pego e faço o trabalho de pós-processamento e eu tenho este efeito aqui na foto. Então vocês olhem de onde a gente sai, que é aqui, e olha onde a gente chega com o pós-processamento. Por isso, uma das aulas mais legais vão ser as aulas de Lightroom, tá? Quero fazer o preto e branco, também faço dentro do meu programa de edição, tá? Então, apenas para dar um gostinho aqui para vocês, na verdade, essa foto aqui, ela saiu assim da câmera, tá? Esse é o resultado de como a foto sai da câmera e aqui é onde ela chega, dentro da regra dos terços, tá legal? Muito bem, então vamos voltar aqui para as nossas regras de composição. Vejam aquilo que eu falei para vocês em relação à questão de paisagem, tá? Paisagem é uma das coisas que ficam mais bacanas quando a gente aplica a regra dos terços. Vejam só, se numa foto como essa eu dividisse exatamente ao meio a terra e o mar, perdão, o céu e o mar, eu não daria destaque para nenhuma das duas coisas, tá? Como eu quero destacar essa porção de água que eu tenho aqui, eu trago 2/3 de água e dou apenas 1/3 de céu e de terra ali, e eu tenho esse destaque absurdo para esse mar aqui, que fica a foto maravilhosa, tá? Aqui essa foto, que foi extremamente feliz de captar esse raio aqui nesse exato momento. Essa foto não é minha, tá? Já gostaria de ter realizado essa foto, de ter tido essa sorte, essa competência de fazer essa foto, mas a foto não é minha. Mas ela ilustra perfeitamente aqui a ideia da regra dos terços, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 2/3 de céu, até mesmo porque eu tenho que dar esse destaque para esse raio aqui, e trago 1/3 de terra. Olhem, os meus elementos centrais não estão centralizados, eles estão cada um nos nossos pontinhos de destaque. Posso fazer isso também com flores, vejam só, ao invés de eu centralizar a flor, eu pego e desloco ela dentro dos meus terços, tá? Em retratos, pessoal, a mesma coisa. Ó, coloco, ao invés de centralizar o sujeito, eu desloco ele um pouquinho e eu acho isso aqui super bonito, que são esses espaços vazios aqui que a gente tem dentro da fotografia, que eu acho super bacana. Que a gente também tem um pouquinho a regra do olhar, tá? Qual lado que eu vou colocar esse sujeito, tá? Por exemplo, olhando aqui, tá? Se o meu sujeito está olhando para essa direção, eu procuro deixar o maior espaço para onde o meu sujeito está olhando. Isso cria dentro da fotografia uma ideia de movimento que é bastante interessante. É onde a gente quer ver o que o sujeito está olhando. Essa é a regra do olhar, que também é uma das regras de composição. Aqui, um exemplo de fotografia macro, que é justamente, por exemplo, o tipo de foto que a gente faz com esse tipo de lente aqui, que é uma lente macro, que a gente consegue essa aproximação em relação ao sujeito fotografado de uma maneira que com uma
lente normal eu não consigo. Eu não consigo focalizar, por exemplo, se eu quisesse pegar somente o botãozinho desse teclado, com uma lente normal eu não consigo chegar tão perto. Com a lente macro, que é exatamente essa lente aqui, que é uma das lentes da Canon que eu mais gosto, que é a 100mm macro, eu consigo fazer esse tipo de plano de detalhe. Mas aqui o importante é, olhem só, ao invés de centralizar isso, eu tenho dentro da minha regra dos terços. Há situações em que é importante centralizar, tá? Não existe regra. A regra na fotografia, como toda regra, ela serve para ser quebrada. Mas a gente só pode quebrar uma regra depois que a gente conhece. Por isso que é super importante a gente conhecer as regras canônicas, que são as que fazem com que a nossa foto, em termos gerais, se eu fizer 1000 fotos, as que estiverem dentro da regra dos terços, harmonicamente, para os meus olhos, esteticamente, vão ser as melhores. Algumas não, mas a regra é, estar dentro dos terços me ajuda no meu processo de composição. Mas, por exemplo, o que eu tenho aqui? Tenho elementos que convergem para um determinado centro, tenho linhas repetidas. Então aqui é importante o processo de centralização. Ou tenho reflexo. Reflexo é um tipo de foto de paisagem, de pessoas, que normalmente fica mais bonito esteticamente quando a gente tem essa questão de centralização, tá? Uma gota d'água também feita com uma lente macro como essa aqui, tá? Bom, eu tenho essa foto que tem um reflexo, bom, aqui eu centralizo a imagem. Ou, por exemplo, um sujeito como esse, bom, o olhar dele está virado para lá, não ia ficar ruim se a gente colocasse ele nos terços, mais aqui para o lado, mas se vocês perceberem, a gente tem até um formatozinho aqui mais quadrado, e nesses formatos de foto mais quadrados são interessantes às vezes quando a gente tem uma harmonia e um equilíbrio. Vai fotografar para o Instagram, é interessante fazer essa harmonização no centro, embora todo e qualquer tipo de foto funcione bem com os terços, tá? Então, essa eu acredito que seja a regra mais básica de composição, e quem está fazendo um curso de técnica fotográfica básica não pode deixar de conhecer essa regra para aplicá-la, tá? O segundo elemento que eu quero mostrar para vocês são as formas de fotografar retrato, tá? A composição aplicada no retrato. A gente tem dentro do retrato chamados planos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vejam só, acompanhem aqui comigo. Aqui a gente tem um plano geral, que é o que normalmente as pessoas fazem. As pessoas querem incluir todo o sujeito dentro da foto. Ah, pelo amor de Deus, não corta os meus pés. E a gente tem essa ideia de que tem que estar tudo dentro da foto. Esse é um dos planos mais comuns da fotografia, que é o plano geral, que é justamente tu dá essa ideia de ambiência total aqui, né? Tu pega todo o sujeito e tu coloca ele inteiramente na foto. Mas a gente tem outras possibilidades de plano. Tem um plano que eu gosto muito dentro da fotografia, que é o chamado plano americano, que ele se popularizou com este nome em função do cinema americano, os filmes western, que eles mostravam o sujeito cortando na metade das coxas. Então, esse é um plano de retrato que eu gosto muito, que é quando tu corta aqui nessa região das coxas o sujeito e tu tem todo esse plano aqui de destaque. Então, a gente sai do plano geral e agora vamos fechando esses planos. Ó, a gente pode subir um pouquinho mais. Então, aqui a gente já tem um plano médio mais ajustado aqui na cintura. Tá? É importante a gente cuidar onde faremos esses cortes. Tá? Normalmente não cortamos em articulações, ou seja, não vou fazer um corte aqui no meu pulso, nem aqui na região do meu cotovelo, nem numa região de ombro, ou vou cortar exatamente aqui no pescoço. Isso não é muito bem aceito dentro da fotografia, porque causa uma impressão estética muito ruim quando a gente enxerga, tá? Então a gente tem que saber onde fazer esses cortes. E o plano médio, quando tu corta na região da cintura, é uma das exceções para essa regra de cortes, tá? A gente pode ir subindo um pouquinho mais, fazendo aqui
o que espanhol chamaria um plano médio curto, que seria essa região aqui mais a região do busto, que também é um dos planos de retrato bastante clássicos. A gente vai indo para planos mais curtos, planos mais fechados, né? Subindo um pouco a região do peito. Daí vamos para aqui já um plano já completamente mais fechado aqui no rosto do sujeito, até que a gente pode chegar nisso que seria o plano de detalhe, que daí é quando a gente corta e a gente quer pegar exatamente uma faixa, pegar um detalhe de olho e tudo mais, sabe? Para chegar mais próximo disso, daí a gente já está quase voltando a brincar de fotografia macro, né? Quando a gente vai fazer um close de olho, um close de algum detalhe, um close de boca, daí a gente já está aproximando ainda mais num plano de close-up, tá? Importante para a gente finalizar essa aula, entender um pouquinho o que é um retrato, tá? Esse é um conceito bastante interessante. O que é um retrato? Em termos conceituais, sempre que uma pessoa sabe que está sendo fotografada, chamamos de retrato. Não importa o plano, muita gente acha que retrato vai ser apenas ali um plano médio curto, que é essa região do busto aqui para cima, ou os planos mais fechados, não tem nada a ver com isso. Um plano geral pode ser um retrato, um casal desse tamanho numa foto com uma paisagem enorme, a gente está também em termos de retrato, porque quando a pessoa sabe que está sendo fotografada, ela está sendo retratada. O cara está lá num campo de futebol torcendo, foi flagrado torcendo, não sabia que estava sendo fotografado, aí a gente não tem um retrato. A gente já está muito mais num campo de fotojornalismo, de fotografia documental, porque é justamente quando o sujeito não sabe que está sendo fotografado. Pessoal, então, a respeito de composição para a técnica fotográfica básica, isso era tudo que eu tinha para dizer e mostrar aqui para vocês, tá? No técnica fotográfica mais avançada, daí a gente fala de linhas convergentes, daí vamos falar de proporção áurea, vamos falar de outras técnicas de composição um pouquinho mais elaboradas. Mas vocês cuidando essas técnicas que eu passei aqui para vocês, conhecendo essas regras, trabalhando com esses planos de retrato, a fotografia de vocês já vai mudar da água para o vinho, tá? Na nossa próxima aula, então, vamos falar sobre o bichinho, vamos dominar a quantidade de luz que entra dentro da nossa câmera. Essas nossas duas primeiras aulas, tanto de entendendo a luz quanto de composição, elas vão servir basicamente para qualquer tipo de fotografia, seja ela feita com uma máquina DSLR, seja feita com um celular. Tá legal então? Grande beijo para vocês, espero que vocês estejam curtindo as aulas do canal. Se isso estiver acontecendo, comentem as aulas, tragam dúvidas, eu vou adorar interagir com vocês, responder essas dúvidas. Vou gostar mais ainda se vocês se inscreverem no canal para receber as notificações das próximas aulas e, mais do que isso, fazer com que a gente siga produzindo conteúdo e conteúdo gratuito aí para vocês, de qualidade. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Diz lá porque não gostou. Eu vou adorar ter essa discussão aqui com vocês. Não creio que sei todas as coisas, não me coloco nessa posição. Estou aprendendo e quero aprender muito com vocês. Tá legal? Então, de novo, grande beijo. Até a nossa próxima aula.